Você está na Rádio Caxias, 93,5 FM. radiocaxias.com.br. App Caxias Play e redes sociais. Repertório, cultura, conversa e música. Valéria Alberti. Boa tarde, muito boa tarde. Está começando mais um repertório, o programa das tardes aqui da Rádio Caxias. Eu sou a Valéria Alberti, convido a todos que fiquem comigo até as 4 horas. A gente vai ter sempre um bate-papo sobre as pessoas, as marcas, os projetos que formam aí o grande repertório de talentos da nossa região. Hoje não vai ser diferente, um programa muito especial com uma convidada. Eu estava assim, como eu falei hoje nas minhas redes sociais, eu estava muito animada para receber ela aqui. Algumas pessoas trabalham com comunicação, outras transformam a comunicação em uma ferramenta de transformação humana. E eu acho que a nossa convidada de hoje é exatamente isso, uma pessoa que construiu uma trajetória que conecta liderança, desenvolvimento pessoal, fortalecimento feminino e comunicação como instrumento de protagonismo. Ela é mestre em comunicação, advogada, empresária, escritora, palestrante internacional e mentora de mulheres. Eu estou falando da Beatriz Perufo, que dedica aí a sua atuação a ajudar mulheres a ocuparem seus espaços, seu palco. Eu acho que é isso que melhor define. Então, hoje a gente vai falar sobre carreira, comunicação, autoestima e muito mais, sempre, né, exaltando aí o lugar de fala das mulheres e como encontrar espaço para ser quem somos em um mundo que ainda cobra tantos papéis, justamente, das mulheres. Uma honra te ter aqui, Beatriz. Muito boa tarde. Eu que estou muito feliz, Valéria. Muito obrigada por esse convite. Quero te dizer assim que a felicidade não cabe no peito. Estou muito feliz, principalmente de estar aqui contigo. Não, mas a honra é toda minha. Eu recentemente, né, a gente se conheceu e quando eu te conheci na primeira conversa, eu assim, gente, quero conversar com ela no programa Repertório também, porque a gente estava falando há pouco ali, né, sobre... Hoje muito se fala, né, sobre liderança feminina, as mulheres conquistarem seu espaço. Existem pautas exclusivamente femininas, né, questões de, né, enfim, de tudo, mas falar das boas, né, eu digo de mulheres que têm uma liderança, que têm habilidades únicas, mas muitas vezes quem está falando sobre isso, eu já percebi isso, eu que estou aí na casa aí dos 50 anos de idade, quase, ainda não, mas quase. Eu percebo, às vezes, meninas lá com 20, 30, quase 30 anos a menos, falando e dando dicas, às vezes, sobre questões femininas, questões do amadurecimento, da liderança, sei lá, quando vê, tem gente falando de menopausa sem estar nela, que é no mínimo, assim, curioso, né? Não que alguém não possa estudar e se preparar, mas eu acho que quando a teoria encontra a experiência prática, tudo fica mais genuíno. E eu, quando conversei contigo, já na primeira conversa, eu pensei, não, mas a Beatriz, ela realmente ela é uma autoridade nisso, que ela, na pauta que tu, como palestrante, né? E escritora e com os teus livros,
a pauta que tu carrega, que tu compartilha, ela é muito de uma experiência, de uma vida bem vivida, né, Beatriz? Nos espaços por onde tu passou enquanto profissional. É mais ou menos É isso? isso, é isso. Porque eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Tudo na minha vida começou tudo muito cedo. Então, claro, a experiência que fui galgando nesses espaços foram acontecendo. Eu costumo dizer que a minha vida é tipo uma bola de neve. E as pessoas vão entrando na minha bola e eu vou aumentando o meu networking, mas é uma bola controlada, não é uma bola que vai como quiser, não. As coisas vão acontecendo e essa experiência em cada área diferente, em cada lugar diferente, me transformou nessa mulher que sou hoje, nessa minha mochila que eu carrego. É isso. Muito legal não ir. E isso fica evidente quando a gente conversa contigo. Mas eu queria que, né, vamos começar, queria que tu compartilhasse com os ouvintes, né, como eu disse ali, né, tu é mestra em comunicação, tu já tem uma trajetória muito de ir acumulando também experiência, conhecimento, né, para, né, ser a profissional que tu é. Mas tu tem uma carreira muito bem sucedida no direito, né? Uma carreira que com certeza te permitiu muitas coisas. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que tu começou, né, no direito, na gestão de pessoas, mas em que momento, mesmo executando essa carreira, né, que exige bastante também, né, de estudo e dedicação, tu viu que a comunicação é que fazia uma grande diferença na tua vida? A tua habilidade de se comunicar. O direito entrou na minha vida em função do meu pai. Meu pai, economista, me disse: Beatriz, o direito vai te dar autoridade de fala. Olha que importante isso. Eu, na época, nem entendi. A dimensão dessa dica. Mas a fala dele foi muito importante. Hoje, sim, percebo da profundidade daquele momento. Porque sim, o direito te dá autoridade de fala, porque tu tens um conhecimento em determinadas áreas que tu pode sim começar a falar. Mas tudo começou lá atrás ainda, porque com 14 anos eu já dava aula numa academia. Então eu já era bailarina, dançava e já estava dando aula. Então o mundo, o universo feminino começou comigo desde sempre, desde pequenininha. E com 2 anos e meio, foi a minha primeira apresentação de balé. Olha que amor, eu era um pico roxinha. Bebezinha quase. Sim. E o direito veio nesse momento porque meu pai queria ser advogado e ele acabou sendo economista. Então ele via o direito como algo muito grande. E fui fazer direito. E aqui em Caxias do Sul, na UX, eu costumo brincar que eu fiz toda a minha faculdade com a duplicação da estrada entre Bento e Caxias. Tudo. Toda a duplicação foi durante a minha faculdade. Eu me formei e terminou a estrada. Eu disse, não. É muito doido isso. É que são coisas que acontecem na vida da gente, porque eu me formei em 88, foi exatamente nesse período. E nesse andar da faculdade, começaram a me questionar, a fazer algumas perguntas no direito. Só que eu, com 19, ou seja, durante a faculdade, eu comecei a dar aula no Senac. Então, eu dava aula no que eu estava trabalhando, que era atendimento ao público. Eu trabalhei como telefonista, secretária, recepcionista. Meu Deus, 500 funções, trabalhei em muitas coisas. No atendimento ao público. Olha aí a comunicação. E nesse andar, que foram 10 anos de Senac, de forma não linear, não os 10 anos seguidos, e sim de forma eventual, eu andei com a faculdade nesse meio do caminho. E me formei também, continuei no Senac. Então a comunicação veio dali, desse mundo dos atendimentos ao público. E olha só que coisa interessante.
A minha primeira palestra, que foi em 2003, olha só, 33 anos atrás, foi para o Sesc, onde era para um grupo de mulheres, onde, tu vê só, e aí foi coincidências que acontecem na vida, e era para falar sobre relacionamentos. Olha que interessante. Então, o que era sobre relacionamentos? É sobre a comunicação entre as pessoas, entre os casais, o que acontece, como melhorar os relacionamentos. E o nome da palestra era Ética e Ser Feliz. Eu uni o direito e a gestão de pessoas, de uma forma intuitiva minha. Claro, porque tu já fazia essa conexão, né? Muito legal. Porque, para mim, na época, a ética, eu estava falando sobre respeito. Hoje, a minha palestra, eu coloco a palavra respeito nela. Eu falo sobre respeito. Na época, não. Então, na época, eu busquei a ética para falar sobre respeito. Na época era um tema, assim, novo. Claro, claro. E justamente isso, essa tua percepção, né, da comunicação. Eu queria saber, né, como é que tu avalia a comunicação, o poder que ela tem na vida das pessoas, mulheres, em todo mundo, né? Mas o poder de se comunicar, de se posicionar, tu com certeza viveu isso e assistiu muitas vezes pessoas que, né, se conquistaram espaços, né, ocuparam espaços através de, né, saber se comunicar, se posicionar. Com certeza. A comunicação tem um papel fundamental na vida da gente, no nosso dia a dia. É desde dentro de casa, como tu vais falar com a pessoa que convive contigo. Verdade. Quem são as pessoas que convivem contigo? É teu marido, tua esposa, é tua companheira, tua namorada, namorado, não importa. Teus filhos, tens filhos? Tem pais que moram contigo? Tem uma pessoa que te ajuda na limpeza, no jardim, na manutenção do edifício? Olha quantas pessoas a gente está falando aí. Já de cara, a nossa casa não é só 2 pessoas. Passou disso. Verdade. E a comunicação, ela perpassa todos esses ambientes, todas essas pessoas. Então, eu gosto de ouvir as pessoas, como elas tratam as outras, para saber quem elas realmente são. É só ouvir. É só ouvir. Essa pessoa agradece quando é servido uma caneca de água, uma caneca de café. Agradeceu ou não? É um gesto simples, claro, mas está falando dela. E atualmente eu vejo assim, nas empresas também que eu atendo, e existe muito esse comentário, essa crise de lideranças, né? Claro. Porque muitos líderes têm a formação, têm os títulos, têm os diplomas, têm o conhecimento, mas para ser líder, que geralmente o problema é de comunicação, né? É justamente não ter esse tipo de... Isso que tu está falando, de ouvir. Ouvir e agradecer Por quê? Porque, na realidade... É uma crise, né, da liderança. A boa liderança, eu considero o ponto principal essa pessoa ser boa ouvinte. Se ela é boa ouvinte, ela será uma pessoa líder. É verdade, porque toda pessoa que é subordinada a um líder dentro de uma empresa, se ela em algum momento percebe assim, não, mas ele, né, ela, a liderança, Exato, me escuta, me ouve, leva em consideração o que eu falo, muda toda a relação. Então, esses atritos, esses problemas de insubordinações e crises, né, que são muito comuns nas grandes empresas, tem a comunicação ou a falta de como principal, né? exato. Os principais motivos porque de problema. Se tu não ouve, não presta atenção, porque é mais do que ouvir, né? Prestar atenção. O que aquela pessoa está querendo te dizer, é ler entre linhas.
Porque às vezes a pessoa está te dizendo não quero ou não irei, mas ela está dizendo assim, é que eu estou com dor nas costas, eu não estou a fim de ir de carro até tal lugar. Na cabeça dela tem uma outra questão. Se tu parar para prestar atenção na pessoa, tu vai perceber que ela está mal acomodada na cadeira, o corpo dela está falando. Uhum. E aí, então tem alguma coisa a mais. Não é só o que ela está verbalizando. A fala é uma parte só. E já tem Verdade. problemas. Já tem muito problema na comunicação com o que se fala. Imagina se as pessoas prestassem atenção um pouco no corpo. Seria fantástico. Então, quem está nos assistindo agora quer realmente desenvolver a liderança, passe a ouvir mais. Ponto. Gostou? É isso. Perfeito, não, e acho que tem que ter isso presente, assim, que é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida, mesmo as pessoas que não têm, né, não, mas a pessoa não tem o dom da comunicação. Pode ser aprendido, pode ser desenvolvido, exercitado. E nesse contexto de liderança, o tempo inteiro, acho que o líder tem que estar atento a ouvir e pensar, não concordo, mas estou ouvindo, mesmo que não, né, vou ouvir, dialogar. Eu acho que, e a gente vê isso, né, ao longo da minha vida, eu vi muitas reuniões, assim, com posturas de lideranças que realmente faltava isso, faltava ter Porque é aquela questão assim, imagina num casamento. Sim. As pessoas falam, às vezes, o que vem pela cabeça e não o que realmente estão sentindo. É algo que só momentâneo, simplesmente fala e verbaliza, como eu digo. Mas o sentimento, às vezes, é outro. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos. Num relacionamento, as diferenças entre homens e mulheres. Chega o casal em casa, tá? Os dois trabalham fora, nem tô cogitando nada diferente. Tô só falando, tô dando um exemplo. E a mulher olha para o marido e diz: querido, tu está com uma cara de cansaço. O que está acontecendo? Tu chegaste tão quieto. Olha quantas palavras ela já falou. Tu está tão cansado? Tá com uma cara de abatido? O que tu tens? E ele olha para ela e diz: nada. Uma palavra. Nada. O que acontece nesse momento? A mulher simplesmente vai... Sabe aquele balãozinho das histórias de quadrinho que vem? Exatamente. Chega aquele balãozinho na cabeça, ou às vezes um balão bem grande, e ela começa a imaginar por que ele não quer contar o que está acontecendo. O que não era nada disso. Ele poderia simplesmente ter dito: realmente eu estou cansado. Hoje o dia foi difícil. Pronto! Estava resolvido. Exato. Mas ele não ouviu o que ela estava falando. E ela não ouviu o que ele estava falando. Por quê? Porque simplesmente o nada, para ele, estava dada a resposta, não aconteceu nada. Pronto, foi um dia normal. Não teve nada. Mas ela não ouviu e nem ele não ouviu. É isso que acontece. É muito mais simples, a base da comunicação é muito mais simples quando a gente está, né, tratando das relações humanas, e sempre é humano, né? O problema de comunicação sempre é Claro. entre seres humanos. Então, bem importante sobre isso. E levando já para a questão da mulher também. Vamos falar desse que tem sido, acho, uma fonte inesgotável também de repertório para ti nas tuas vivências, e hoje acho, o grande conceito do teu trabalho, mas é sobre mulheres profissionais e que sabem muito e que são ótimas naquilo que fazem e que escolhem fazer e nos seus diferentes papéis, mas que geralmente, né, muitas não conseguem comunicar esse valor.
gerar essa percepção de valor nos outros, assim, justamente disso, né? Do seu conhecimento, né? Da sua capacidade, por falta de comunicação mesmo. Como é que tu percebeu e escolheu também, né? Focar tua mentoria, teu trabalho para as mulheres ao longo também certamente de muita observação ao longo da tua carreira. Essa observação vem desde casa. Eu acredito muito nisso. O que eu vi a minha mãe, o relacionamento dela com meu pai, que foi uma família totalmente patriarcal, no sentido de que a minha mãe, nós tivemos uma empresa de cestas para presente que nós montamos com ela, porque ela era uma artista e ela decorava as cestas e tudo mais. Mas isso eu e minha irmã, já adultas com ela. Então, ela era uma artista no sentido de bordado, de roupas, de tudo. Era realmente uma artista. Mas ela era bloqueada. O meu pai segurou ela durante muitos anos. Segurou, entre aspas. Ele simplesmente não... que isso é cultural. De uma forma machista, ele não permitia que ela trabalhasse. E não permitia. Não estou falando aqui de, ela gostaria e tentou. Não. Por isso que falo, quando eu e minha irmã, já adultas, nós oportunizamos para que ela se experimentasse como empresária, o que foi fantástico, foi muito bom. Mas isso é uma vivência de casa. Então, a minha avó, eu que ensinei ela a ler e escrever. Olha só. A minha mãe da minha mãe. Ela simplesmente, querida, contou para mim, isso eu criança, contou que ela tinha apanhado do pai dela porque tinha pego o livro do irmão na mão. Nossa, olha só. Porque pegou o livro, imagina, de pegar um livro na mão. Apanhou ela e o irmão dela, porque o irmão dela não devia ter emprestado para a irmã. Olha só se pode. Por quê? Porque na época, culturalmente falando, as mulheres tinham que aprender só as lides domésticas e ponto. Então, eu venho desta bagagem cultural onde eu e minha irmã, só somos nós duas, nos foi oportunizado estudar. Eu costumo dizer, tem uma frase do Bert Helling, das constelações, que diz que nós somos o sonho dos nossos antepassados. E eu ouso, gostaste do eu ouso mudar esta frase em dizer que nós não somos o sonho. Nós somos, na realidade, muito mais do que isso. Nós somos o resultado, o sucesso dos nossos antepassados. Porque a minha avó, para ela queria só ler e escrever para saber aonde ela estava caminhando na rua, o nome da rua, ela decorava, mas ela não lia. Imagina eu escrever um livro. A minha avó não escreveu, a minha avó não sonhou ser escritora de um livro, ela não teve essa oportunidade. Então, eu sou o sucesso dos meus antepassados. Claro. Então, com essa bagagem cultural, eu consigo trazer para esse nosso mundo hoje corporativo para verificar as mulheres que elas não tiveram nem sequer oportunidade de fala. Tem um jornal, o Jornal das Moças, que era a revista da época que a minha mãe era solteira, tá? Agora me fugiu o ano, mas era anos 30 e poucos. E lá dizia que a mulher não podia... quando o marido chegasse em casa, ela tinha que servir uma cerveja para ele bem gelada. Nada de incomodá-lo com notícias domésticas, notícias e serviços domésticos. Imagina que absurdo, ou seja, ela não podia nem falar. Ela tinha que servir a cerveja gelada e ficar quieta. Então, imagina para uma mulher hoje, questão de quantos anos depois, não vamos falar nem em 100 anos depois, essa mulher hoje palestra. Além de dizer o que pensa,
ela tem autoridade de fala. Olha nós duas aqui hoje na rádio. Nós estamos expondo o nosso pensamento com autoridade de fala. Por quê? Porque estudamos, porque temos uma trajetória, um repertório. Exato. E isso é muito forte. Então, a gente não pode julgar aquela mulher que tem medo de falar em público. E eu acho que é muito inspirador também isso que tu traz de falar, né? Que tu é a concretização do que já foi sonho da tua mãe, que ela não pôde, e que tua avó nem sequer Nem cogitou. cogitou. Mas eu achei isso muito inspirador, porque é verdade, muito verdade isso. Eu acho que é aí que tá também essa coisa de compartilhar da importância, né? Das pessoas ouvirem também essa tua trajetória e outras, né, que a gente tem para nossa sorte, né, mulheres inspiradoras, mas são essas coisas que vão nos mostrando que, pô, se eu já sou, né, tô aqui, já sou o resultado e tenho liberdades que quem veio antes de mim não teve, né, daqui para frente eu também tenho que, né, deixar um legado. É verdade. Eu sou uma mulher de 60 anos. Então, quando eu ouço uma menina de 15, 20 anos, porque é uma menina, Sim. e simplesmente acha que sempre foi assim, querida, não foi. Não foi. Eu, com 15 anos, meu pai ia me buscar de carro nas festas de 15 anos e me dizia, Beatriz, tu tens que chegar aqui no carro às 11h30. Às 11h30, 23 horas e 30 minutos, eu tinha que estar no carro. E ai de mim se não estivesse. Então, é isso. Os nossos direitos, vamos colocar assim, são muito recentes. Vou dar outro exemplo, que eu acho assim, muito importante. Eu me formei em 88, em agosto de 88. Eu era uma mulher relativamente capaz perante a lei, em 1988. Eu só me tornei capaz depois da Constituição, que foi depois da minha faculdade, depois da minha formatura. Nossa, surreal pensar que isso aconteceu. É doido! Então, na lei, na Constituição, todas as mulheres e homens são iguais perante a lei a partir de 88, da Constituição. Antes não. Antes eu era relativamente capaz. Essas coisas me pegam muito, assim, de como tudo é recente, né? Esses dias mesmo, fui ver o filme do Michael Jackson e saí de lá chocada de que ele teve que articular muito para as músicas dele, os clipes serem, né, transmitidos na MTV, porque eles não rodavam artistas negros. Claro. Em 80 e pouco, eu já era bem Nós estamos grandinha, falando tava agora. assistindo MTV. Eu fiquei chocada. Então, é outra Exatamente. pauta, mas também Mas é isso. sobre isso, né? Mas sobre é isso. A minha mãe teve CPF quando casou, o CPF do marido, o CPF do meu pai. Então, eu estou falando da minha mãe, eu nem estou falando da minha avó. Então, imagina ter conta no banco, cartão de crédito, tudo isso é muito recente para as a mulheres. opção de não adotar o sobrenome. Isso é agora. Faz pouquíssimo, mas né? eu acho que é uma conquista e me choca Muito quem grande. não faz, não aproveita ela. E tudo isso eu quis contar, Valéria, por quê? Porque às vezes a gente vê uma mulher com conhecimento, e eu vi isso nessa minha trajetória, muitas mulheres com conhecimento profundo, belíssimas, e não sabiam falar em público. Elas tinham medo do microfone. O microfone era algo que não tinha como, era algo impensado. Inclusive dentro Do direito, do direito, né? com certeza. Mulheres aptas a estarem nos mais altos cargos e Eu vou dar um posições. exemplo. Eu adoro dar exemplo, viu, Valéria? Mas eu adoro os exemplos. Em 2016, porque eu participei da OAB de forma voluntária e gratuita em vários cargos.
Eu iniciei em Bento Gonçalves, na diretoria, então comecei até como na comissão social, organizando eventos e palestras lá em Bento. Depois participei da diretoria, então eleita em Bento, depois 3 gestões como conselheira estadual, que nós chamamos de conselheira seccional, da OAB do Rio Grande do Sul. E nesse meio tempo eu exerci vários cargos de liderança, e num deles foi de presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, que foi de 16 a 18. Nesse período que realmente eu trabalhei de forma, como é que eu posso te dizer, com um olhar mais apropriado para as mulheres. Porque eu estava trabalhando na pauta Mulher Advogada. E depois disso, então, terminei a gestão, como isso, durante então, fiquei na OAB 32 anos, e o último cargo foi de conselheira federal, então, da OAB. Mas nesse período que estive presidindo a comissão estadual, nós tínhamos um grupo do WhatsApp, onde estavam todas as mulheres integrantes dessa comissão estadual. Imagina, advogadas de todo o estado. Nós éramos, até o final de 2018, em torno de quase 250 mulheres. Tá? Pra gente ter uma ideia, uma grandeza de mulheres dentro de um grupo de WhatsApp, tá? E teve um momento que eu fui convidada para palestrar em nome da comissão, e eu não podia, em função de agenda. Perguntei para a diretoria da comissão, alguma de vocês pode? Não podia nenhuma em função de agenda. Coloquei no grupo do WhatsApp e perguntei, quem pode falar sobre determinado assunto? Eu ouvi o barulho do grilo, do silêncio do grilo. Sabe aquela... Um barulho, um silêncio ensurdecedor. Ninguém levantava a mão. Claro que algumas eram em função de agenda, ok. Até que uma me chama... Não, antes disso. Daí uma diz assim, não, vamos chamar, podemos convidar o fulano, que ele fala sobre esse assunto. Aí eu fiquei muito braba. Eu disse, por favor, nós estamos num grupo aqui de em torno de 200 mulheres, e nós estamos indicando um homem no momento que a gente tem uma oportunidade de colocar uma mulher na vitrine, de colocar essa mulher em um cargo de poder, porque o palco é um espaço de poder. Claro. E ninguém falando. Daí, nesse momento, uma me chama no privado e me diz, Beatriz, eu até sei sobre esse assunto. Eu disse, o que tu sabe sobre esse assunto? O quanto tu sabe? É a matéria que eu dou aula na faculdade. Uau, olha ali. Ou seja, o conhecimento ela tem. Ela tinha naquele momento. Conhecimento estava todo certo. Ela poderia falar sobre aquele assunto. Eu disse, mas e por que não? Por que tu não vais? Ela disse, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de falar no microfone. Daí, mesmo eu argumentando com ela, mas tu já fala em público numa sala de aula. Era muito mais do que isso, porque quando nós falamos, e aí eu falo homens e mulheres, quando nós falamos no microfone, a nossa voz, ela repercute muito mais, o alcance dela é muito mais. Se eu falar longe do microfone, eu estou aqui falando, a minha voz fica baixa, poucas pessoas vão ouvir. Agora, se eu estiver no microfone, realmente, a minha voz ecoa. E aí é que está o medo de ser ouvida. Isso é forte isso, não é? Quantas vezes, né, nos cursos, na faculdade, no MBA, onde a gente anda, tu vê as pessoas, mas... Não, vais tu falar. Vai lá, eu não... Ou é um desafio imenso. É por aí. Gente, hoje eu estou conversando, recebendo aqui no estúdio da Rádio Caxias, ela que, entre outras, eu não falei ainda da porção atriz, que a gente vai falar no próximo bloco. Bem feliz de falar com essa verdadeira mentora de mulheres, a Beatriz Perufo. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Rádio Caxias,
Há 80 anos, a voz da cidade. Rádio Caxias. Há 80 anos, a voz da cidade. Rádio Caxias, 80 anos. A história passa pelo nosso microfone. Em 1961, Elis Regina gravou seu primeiro disco. Em abril daquele ano, ela esteve no 15º aniversário da Rádio Caxias. Baile de aniversário da Rádio Caxias do Sul, numa gentileza. E o rock sonhamos. Da Caxias, já cantando Sonhamos, um rock. Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Rádio Caxias, 80 anos. A história passa pelo nosso microfone. No ano 2000, a polêmica substituição da rainha da Festa da Uva pela sua irmã gêmea no curso alegórico foi revelada pela Rádio Caxias em um programa de sábado com Yara Soares. E a gente vai falar aqui em primeira mão sobre esse assunto. Gente, a Daniela é igualzinha a Fabiane. Todo mundo sabe disso. Vocês sabiam que no segundo desfile de carros alegóricos da Festa da Uva do ano 2000, quem desfilou foi a Daniele e não a Fabiane? Só eu, a mãe e a Fabi, as duas princesas que sabiam. A maquiadora, ninguém sabia. Ninguém desconfiou? Ninguém sabia. Fizeram o cabelo. O papo. Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Rádio Caxias, 80 anos. A história passa pelo nosso microfone. Na década de 70, Luiz Felipe Scolari tinha grande atuação como jogador de defesa da Ser Caxias. A emissora já destacava sua atuação nas jornadas esportivas. Luiz Felipe retira de cabeça, a pelota fica então para a flecha pela ponta direita do Juventude. Ele lança pela direita para a flecha. O flecha cortou um adversário, atenção, levantamento, Luiz Felipe de rosca para trás, lá vai o bico na bola. Eu tinha um bom relacionamento com o Dante, que foi o cronista que me apelidou em Caxias do Sul quando jogava de o rei da rosca, porque em determinados momentos, uma ou outra vez a bola vinha e eu tentava chutar para frente, ela saía meio de lado e coisa e tal. De volta com repertório aqui na Rádio Caxias, hoje recebendo para um bate-papo aqui sobre voz, liderança feminina, a mentora de mulheres, a Beatriz Perufo. Beatriz, vamos seguir nossa conversa, porque assim, como abrem abas novas quando a gente fala sobre espaços, né? Espaços para a mulher. E dá para perceber o quanto esse tema é vasto, apenas tendo em vista a quantidade de temas que tu tens já, além de livros publicados, que já são quantos? 6, 7?
Tem best-seller aí da Amazon, inclusive. Tem 5 livros, eu fui coautora. Tá. Um deles, que eu adoro, que eu considero muito importante, foi no período da OAB, com a Rosângela Rezer dos Santos. Hoje ela é conselheira federal da OAB. E nós juntas escrevemos Mulheres no Poder. Foi bem bonito, então foi naquele período da ordem. E já escrevi também um prefácio de um livro, sabe? Tem outras coisas além, e claro, e 2 que lancei. Então, um é esse Muitas em Mim, além do Batom Vermelho, que ele é um livro, esse aqui é teu. Claro! E que são 2 livros em um, que é Mulher Multipotencial Eu, e Muitas em Mim, além do Batom Vermelho. Então, desses 2 livros, está como best-seller da Amazon. Eu fiquei muito feliz, imagina, né? Final do ano. Esse é teu. Eu vou escrever ainda Que honra, maravilhoso. Não, vou escrever para ti. Eu tinha visto a capa, não tinha o livro ainda. Olha, gente, que livro, que capa maravilhosa. Muitas em Mim. Não, e essa foto, né? Sensacional. Ai, olha que demais. A editora Queen Life. Não, bem bacana. E isso, sobre isso, né? Olha quantas conexões em momentos e fases diferentes da vida das mulheres e dos lugares, né? Das oportunidades que tu percebeu, porque tu tem os livros, mas tu tem uma série de palestras, né? Especificamente para se conectar com esse público, né? Em empresas, entidades. Tu tem um espaço específico para esse atendimento também de mulheres, para preparar, né, para fazer as mentorias. E eu adorei quando tu me explicou as situações diversas em que tu atua no no desenvolvimento de uma mulher. Às vezes até numa... como é que é? Uma transição de carreira. Claro, ou que acontece muito. Que ela conquista, mas vai ter que ter outra postura. São muitas abas, né? Por isso que eu falei, nossa, quantas abas uma mulher é capaz de abrir na sua trajetória. Com certeza. E tem mais um livro, tenho Estratégias de Comunicação para o Fomento da Liderança Feminina. Esse lancei, então, esse ano. E agora, em agosto, que vai ser a edição impressa. Então, esse agora estamos aguardando. Já foi lançado na Amazon também. Mas esses livros são resultados dessa minha trajetória. E esse Muitas em Mim fala exatamente desse lugar que tentaram nos colocar, que era apenas um. Tu tens que ser jornalista, então tu vai ser só jornalista. Tu não pode pensar em outra coisa. Eu vou ser advogada, então eu tinha que ser só advogada. E pronto. Eu tenho que ser dona de casa, só dona de casa. Então, te colocam em algumas caixas. Só que eu transitei em muitas caixas. E aí, quando essa imagem de vários braços, né, eu estando com vários braços, é exatamente isso. E muitas mulheres estão nesse lugar. Mas a gente tem que diferenciar. Eu me identifico totalmente com essa imagem. Claro! E a gente tem que diferenciar que a mulher multipotencial, ela é diferente da multitarefa. Aí é um outro lugar. A mulher multitarefa é aquela que só está preocupada com um monte de afazeres. Então, ela tem que limpar a casa, passar roupa. Ela é mãe também. Mas a mulher que também exerce uma outra profissão, ela tem tudo isso e mais as questões da profissão. A multitarefa tem que deixar só a casa brilhando. E isso já é muito. Então, a mulher multitarefa é aquela que não delega, que está sempre... Eu gosto de uma palavra, eu adotei na minha vida, é delargar. Eu já nem delego mais, eu delargo. Ótimo! Adorei! Porque senão a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa fazer. Então, eu preciso de outras pessoas, eu preciso de uma rede de apoio. Eu tenho 2 filhas, uma neta... Tem todo um outro lado meu pessoal também, que é muito importante. E nessa caminhada, Valéria, as mulheres começaram a me procurar exatamente porque me viram dando esse exemplo de que sim, é possível.
Sim, é possível estar em mais de um lugar. É possível, sim. Possível de que forma? Ocupando a minha agenda de forma estratégica, não, realmente tendo essa rede de apoio, não me tornando uma especialista em muitas coisas, e sim em algumas que eu escolher. Então, o meu foco maior vai ser em determinada coisa? Ok. Mas eu posso também gostar de outras áreas. Eu vou te dar um exemplo do que eu estudei, por exemplo, academicamente. Além do direito, uma pós-graduação em direito empresarial, por óbvio, né? Então, dentro do direito, que era onde eu realmente atuei muito tempo. Depois eu fui para a gestão de pessoas na administração, pós-graduação, um MBA. Tinha que fazer, é lógico. Estou falando sobre isso, precisava estudar sobre isso. Fui fazer o mestrado, então, de comunicação no jornalismo, que daí eu fui parar em Portugal para fazer o mestrado. Mas é isso, a Beatriz é mais do que só a Beatriz advogada. O direito é um dos meus lados. Tem todos os outros que me complementam. E aí as mulheres começaram a me procurar porque me viram ocupando vários espaços de poder. Eu presidi a Associação Cultural Caminhos de Pedra, Círculo Operário Bento Gonçalves, sabe? Coisas assim que não... A BPW. A BPW, fundamos a BPW em Bento Gonçalves, em 17, que é a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Essa, é muito engraçado a origem do porquê. Eu fui na BPW em Porto Alegre para me associar, porque eu estava muito seguido em Porto Alegre. Eu disse, eu vou me associar, então, na BPW. Eu fiquei sabendo dessa associação de fortalecimento feminino, eu disse, é isso. Quando me perguntaram o que eu fazia, o cargo, né, as atividades que eu vinha trabalhando, me disseram, não, tu tens que fundar na Serra Gaúcha uma BPW. Então, em 2017, trouxemos para Bento Gonçalves, exatamente, com 50 mulheres já de cara, foi bem bonito. Já faz 10 anos. Sim, exatamente. Então, foi muito bonito isso. E em várias áreas, daí são mulheres que me procuram, assumiram um cargo de presidência ou vice, um cargo importante numa determinada associação, entidade ou na empresa, e precisa fazer o discurso. Parece uma coisa simples, mas não é. Então, começa por aí. Preparar essa mulher para esse discurso? Não, tem que preparar essa mulher para a vida, para o palco da vida. É muito mais do que isso. Ou mulheres que concorreram, por exemplo, para presidente de determinadas entidades, OAB, por exemplo. Há também mulheres que concorrem na política, então, partidária, não só institucional, mas partidária. É muito bacana. Querem ser palestrantes. Claro. Então, aí eu montei uma imersão só para isso. Agora. Exato. E tu acabou fazendo a tua própria transição de carreira ao longo de todo esse processo de se preparar, de todos esses MBAs, dessa preparação. Tu foi daí sim fazendo essa fechamento dessa carreira no direito, né, Beatriz? Sim. Para se dedicar exclusivamente, agora mais do que nunca, à comunicação. A comunicação, os livros, a peça. Eu queria que tu falasse da tua peça de teatro, gente. A Beatriz, além de tudo, ela é atriz. Ela é atriz, criou, né, uma peça, né, como meio, né, formato de comunicar, de inspirar mulheres, mas também times e equipes, através do teatro. Sensacional. Fala pra gente como é que foi essa ideia e como é que tu, né, lançou esse que é um dos principais, né, produtos, assim, vamos dizer, da tua nova fase. Essa é uma peça falando de mulher, é uma peça teatral que montamos ela, é um monólogo, eu apresento sozinha, tá, no palco, 3 tipos de mulheres. Eu entro de noiva. Então, imagina a cena, Beatriz entrando de noiva com a marcha nupcial. É exatamente assim que eu entro no evento.
E depois interpreto a mãe, uma mãe de várias filhas mulheres, para falar todo esse contexto. E depois, uma mulher empreendedora, dona do nariz dela. Apresento 3 mulheres muito fortes, para finalizar com uma roda de conversa. É importantíssima essa roda de conversa, porque daí eu tenho todo um feedback das mulheres que assistiram. É uma dinâmica que vai envolvendo as pessoas e acaba nessa roda, né? Porque Todo de mundo uma ali forma... se identificando com alguma das Claro, facetas da de uma personagem. forma lúdica, de uma forma usando o humor, que não é um humor escrachado, quinta série, não, muito pelo contrário, é um humor quando as mulheres acabam rindo das próprias dores, porque daí se dão conta que Sim. passam pelos mesmos perrengues. Exatamente. É muito divertido, é muito bacana ver essas mulheres se identificando e algumas se identificando com as 3 mulheres apresentadas. É exatamente isso. Eu tenho essa impressão. Eu quero muito ir numa peça tua, porque eu acho que eu vou me identificar com várias. Eu queria que tu comentasse, na tua opinião, o que mais prejudica a imagem hoje de profissionais incríveis no mercado, assim, porque também não é só saber falar. Eu sei que tu reúne uma série de habilidades e de observações, né? O que tu acha que mais está faltando, assim, que tu percebe essa lacuna nos profissionais que, num currículo normal, estão muito preparados, mas o que tu entrega? A comunicação eu considero como a base. Uhum. A base de qualquer relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. A comunicação é a base. Sim. Vai dar certo aquele empreendimento se houver comunicação, se houver uma boa comunicação. E a comunicação passa não só do que eu estou falando, mas também do meu corpo. Então, as pessoas têm que se dar conta, e esse é o meu grande trabalho, em trabalhar a comunicação verbal e não verbal. Nós estamos até... É dia 27? Estou aqui pensando, vou olhar aqui na colinha. Valéria, deixa eu ver aqui. A oficina de expressão corporal é dia 27, sábado, na Casa das Artes, em Bento, que é de forma gratuita, mediante doação de alimentos não perecíveis. Quem quiser participar, mulheres, se inscrevam no Simpla, bem tranquilo. Vai acontecer em Bento, na Casa das Artes. Porque faz parte, por isso que a gente está falando de atriz, entra nesse lado também. É importante falar que a Beatriz, a cidade da Beatriz é Bento Gonçalves. Porque a gente fala aqui de palestrante internacional, essa... né, profissional gaúcha, mas baseada em Bento Gonçalves, mas é que tu tem uma trajetória, né, que ultrapassa as fronteiras. É verdade. Mas é importante estar comentando sobre isso, porque é a primeira vez que o Fundo Municipal de Cultura da minha cidade, de Bento, financia, então, um projeto cultural onde me apresentei nos 4 distritos de Bento Gonçalves, para as mulheres do interior. Do interior do interior. Olha só. Então, onde atingimos mulheres agricultoras, foi muito bonito as 4 apresentações, e como contrapartida eu ofereci esta oficina também de expressão corporal, visando melhorar a comunicação, porque a comunicação é muito maior do que só o que falamos. O que a gente fala é um pouquinho só do que a outra pessoa percebe. Eu vou dar um exemplo aqui, sentada nessa cadeira, aqui contigo agora na rádio. Se eu estivesse simplesmente largada na cadeira e de braços cruzados aqui, eu estaria, e jogada para trás, eu estaria simplesmente te dizendo, não estou interessada em estar aqui. E era só um gesto no corpo. Se o meu corpo está para frente, eu estou muito interessada em estar aqui. Então, são coisas que são gestos que são pequenos,
mas que numa comunicação, eu vou vender para ti agora um produto, um serviço, eu vou verificar como é que está teu corpo, se tu está querendo comprar ou não. Então, a comunicação atinge todos nós. Imagina a liderança. Pode ser uma líder muito melhor se tiver essa percepção. E para isso é uma habilidade, tem que ser desenvolvida. E esse é um curso que eu dava de expressão corporal ainda lá no Senac, quando eu tinha 19. Tu imagina, eu trabalho com isso há muitos anos. Não, eu lembro dessa coisa, expressão corporal e verbal, mas até hoje é importante. Tem gente que precisa. Muito. Né? Podia dizer antiga, mas não, sempre tem, né? Quem precisa. A gente vive numa sociedade também que valoriza muito essa questão da juventude, né, Beatriz? Mas eu acho que existe um ativo hoje extremamente poderoso que é justamente o oposto. A maturidade. Queria que tu falasse sobre isso também, que eu sei que na tua carreira e nesses contatos, né, seja peças de teatro, nos feedbacks dos livros e nas tuas palestras, tem muito essa conexão, né, com as mulheres justamente, né, sentindo, degustando este momento da vida de maturidade. A maturidade é uma fase, eu estou na minha melhor fase da vida. Tem pessoas, tem mulheres que não gostam desta fase porque junto vem a menopausa. E aí, com uma série de outras questões, com outros sintomas que são realmente graves e ruins, então, tem que tratar a menopausa. Não pode ser feito esse tratamento através de hormônios, de reposição. Tem outras formas, claro que sim, tem outras formas. Então, tem que buscar, porque não é normal sofrer com a menopausa, que foi nos dito isso também. Sim. Então, é importante a gente aproveitar esse espaço para falar sobre isso. Costumo falar muito até de menopausa com convidadas, quem vem aqui. Eu adoro, adoro. Acho importante, sim. Tanto é que considero importante que quando, no meu aniversário de 60 anos, em março desse ano, eu disse, eu vou, claro, comemorar meus 60 anos, tem que ter uma festa, claro que sim, mas eu resolvi fazer um evento. Né? Não podia ser só uma festa. Fazer um evento. Um evento. Fiz um evento, lotamos o anfiteatro lá da Casa das Artes, foi muito bonito. Nesse evento era para falar sobre maturidade e as escolhas. Porque é isso. Hoje eu escolho. Olha que bacana isso. Durante a minha vida inteira, teve momentos que eu não pude escolher. Aconteceram coisas na minha vida. Hoje eu escolho com certeza o que eu quero fazer. Não tem... tem o contexto, tem família, claro que sim. E se cede muita coisa. Mas hoje eu escolho o que eu quero fazer, o que eu quero viver. E isso é só com a maturidade. É bem bonito isso, né? Maravilhoso, eu acho. Existe uma liberdade de envelhecer se a pessoa está curtindo, está consciente de cada etapa que ela está vivendo, não achas? Assim que é muito isso? E a gente tem que falar sobre isso também, porque a maturidade nos traz para um momento onde a minha fala não é só de um conhecimento do que eu aprendi, de um curso que fiz, de uma formação ou da internet. Não é isso. É de uma vivência. Eu aprendi apanhando, aprendi caminhando, carregando pedra. É exatamente isso. Tirando as pedras da frente do meu caminho ou desviando. Mas eu aprendi com elas. Então, e aí? A juventude não tem essa vivência. Tem o conhecimento. Tem determinadas áreas que têm mais conhecimento do que nós, com certeza. Não é? Claro que sim. Agora, a vivência é só a maturidade. Só a maturidade. Concordo totalmente. Sucesso para ti tem uma definição diferente agora nessa fase da vida?
mais madura, a gente diz isso, é uma pergunta mesmo, honesta e genuinamente que tenho essa curiosidade. A gente passa muitas fases, né, as mulheres profissionais, síndrome da impostora, né, todos esses papéis que a gente tem essa culpa, essa coisa de não conseguir dar conta de tudo, ou tem que dar conta de tudo, será? Mas eu queria saber em que momento, qual é a fase, e se tu já chegou lá de que tu sabe o que é sucesso na tua vida. O sucesso para mim, ele não é uma palavra, não é um momento. É a escolha, é poder escolher ficar com a minha família em determinado horário, em determinado dia. Abrir mão de outras coisas para poder ficar esse tempo de qualidade com eles. Isso para mim é sucesso. Sucesso para mim também é equilíbrio financeiro. Eu preciso ter um equilíbrio financeiro. E é nesse momento que se tem realmente. Porque antes a gente só passa a vida pagando boletos. Não é que eu não tenha boletos para pagar, claro que sim. Tem algum boleto novo? É lógico, até porque senão a gente morre. Senão já está pronto para morrer, daí não. Mas tem coisas que... Mas tem... E tem a questão do reconhecimento, da tua trajetória. Esse momento aqui, para mim, é sucesso. Tu estar dizendo que deu certo. O teu... como é que a gente chama? O teu ticket dizendo, deu certo. Tu está, Beatriz, no caminho certo. Isso é muito importante também. Então, o reconhecimento, ele vem de várias formas. Ele pode vir através de uma homenagem, ela pode vir através de uma entrevista, o sucesso pode vir através de um reconhecimento financeiro também. Então, vai variar a pessoa conforme o que para ela é muito importante. Por isso que eu digo que, para mim, o sucesso antes vem a minha família. Mas para que a minha família esteja bem, eu tenho que estar bem. Então, se está dando tudo certo na minha casa, é porque eu também estou bem. É legal isso, né? Certeza. Não é algo que é separado. O sucesso é ganhar tanto em dinheiro e pronto. Não, é importante também. Mas é importante esse equilíbrio. Não, esse equilíbrio de todos os meus lados. Todos esses A papéis. gente está falando de autoconhecimento aqui, Valéria. É isso. Queria convidar os ouvintes aqui da Rádio Caxias, quem quiser compartilhar com a gente também, né, o que é sucesso, né, pode participar dessa conversa através do 3289-3093, que é o WhatsApp aqui da Rádio Caxias. Manda aí a tua contribuição aí sobre, né, sucesso, maturidade, né, ocupar espaços, né, as mulheres. Vai ser muito bem-vindo o teu comentário. Eu vou fazer mais um rápido intervalo, a gente volta em seguidinha aqui. Hoje, repertório com a Beatriz Perufo. Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Caxias, há 80 anos, a voz da cidade.
Rádio Caxias, 80 anos. A história passa pelo nosso microfone. Em 1961, Elis Regina gravou seu primeiro disco. Em abril daquele ano, ela esteve no 15º aniversário da Rádio Caxias. Baile de aniversário da Rádio Caxias do Sul, numa gentileza. E o rock sonhamos. Da Caxias, cantando Sonhamos, um rock. Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Rádio Caxias, 80 anos. A história passa pelo nosso microfone. No ano 2000, a polêmica substituição da rainha da Festa da Uva pela sua irmã gêmea no curso alegórico foi revelada pela Rádio Caxias em um programa de sábado com Yara Soares. E a gente vai falar aqui em primeira mão sobre esse assunto. Gente, a Daniela é igualzinha a Fabiana. Todo mundo sabe disso. Vocês sabiam que no segundo desfile de carros alegóricos da Festa da Uva do ano 2000, quem desfilou foi a Daniele e não a Fabiane? Só eu, a mãe e a Fábio, as duas princesas que sabiam. A maquiadora ninguém sabia. Ninguém desconfiou. Ninguém sabia. Fizeram o cabelo. O papo. Rádio Caxias, há 80 anos, a voz da cidade. Rádio Caxias, 80 anos. A história passa pelo nosso microfone. Na década de 70, Luiz Felipe Scolari tinha grande atuação como jogador de defesa da Ser Caxias. A emissora já destacava a sua atuação nas jornadas esportivas. Luiz Felipe retira de cabeça, a pelota fica então para a flecha pela ponta direita do Juventude. Ele lança pela direita para a flecha. O flecha cortou um adversário, atenção, levantamento, Luiz Felipe de rosca para trás. Lá vai o bico na bola. Eu tinha um bom relacionamento com o Dante, que foi o cronista que me apelidou em Caxias do Sul quando jogava de o Rei da Rosca, porque em determinados momentos, uma ou outra vez a bola vinha e eu tentava chutar para frente, eu saía meio de lado. Estamos de volta, repertório aqui na Rádio Caxias, hoje conversando com a Beatriz Perufo, que é assim, multimídia, multifacetada. Inclusive, quero mostrar mais uma vez aqui, para quem está assistindo o programa pelo YouTube, o livro que eu ganhei dela aqui. Essa capa eu já conhecia, mas eu nunca li e estou louca para ler. Ó. Muitas em mim, além do batom vermelho. Eu adorei que tem duas capas, ó. E a mulher multipotencial. É que esse livro tu pode começar a ler de um lado ou do de outro. Não, adorei. Sabe, livro é livro, né? Livro é livro. É muito legal. Adoro assim, o cheiro do livro. O objeto, o livro, ele é Aí ele é um livro interativo, tu tens que escrever nele. Ai, que bom. Aham. Adorei, adoro o projeto gráfico de livro. Então, Beatriz, assim, com certeza 1h30 é pouco para a gente falar todo o repertório que tu tens, né, na trajetória mesmo, né? Eu gostei muito de saber, assim, a tua carreira do direito, porque tu também chegou muito em posições dentro, né, do segmento, desse nicho, em posições, né, muito desafiadoras. E essa iniciativa, sabe, de estar inserida nas, né, uma pessoa de mulher de iniciativa, gente, que, não tem associação, vamos criar, precisa ser diretora disso para fazer a coisa funcionar em diferentes instituições. Beatriz tem essa experiência. Eu acho que isso, né, que permite também, né, ter tanto a compartilhar, a despertar nas mulheres. Sabes, já vou Pode pegar falar. teu gancho. Já vou pegar teu gancho. É que as mulheres, na grande maioria, levantam a mão assim, quando querem se colocar para alguma coisa, ou alguém convida.
Ah, Valéria, queres participar de tal cargo? Ou quem quer? E daí levanta a mão assim, tipo Miss, para não mostrar que está suada, para não sacudir o braço. Não, nós mulheres temos que levantar o braço e se colocar de forma real. Então, esse é um exercício que eu proponho mesmo para as mulheres, levantarem o braço, se colocarem. Né? É eu. Pede eu lugar. Quero. Pede lugar para falar. Isso Não aí. espera convite, vai. Não. Assim nós teremos mais mulheres na política. Se as mulheres colocarem o braço para cima, levantarem o braço de verdade. O que é fundamental ter um equilíbrio, né, de papéis, já que realmente, né, homens e mulheres, gêneros totalmente diferentes e com lugar de falas diferentes, então mais a representatividade. Representatividades diferentes, então concordo contigo, tem que estar mais equilibrado. Essa pergunta aqui que eu vou te fazer já é gancho para aquilo que tu comentou no intervalo, que tu quer comentar também sobre a comunicação, uma habilidade ou uma decisão, e sobre decisões das mulheres. Queria que tu falasse sobre isso. Fantástica essa pergunta. Valéria, é decisão. A comunicação é uma decisão. Porque a omissão também está comunicando. Se eu deixo de falar ou de fazer, eu estou comunicando isso. Então, eu preciso sim expressar. De que forma? Falando ou não. Então, a comunicação é uma decisão, com certeza. E aí passa pelas escolhas que a gente tem. Exato. Eu posso ver a pedra no caminho e desviar. Eu posso ver essa pedra e quebrar essa pedra. Vai dar mais trabalho, mas eu posso... Ou eu posso passar por cima dessa pedra. Vou caminhar em cima dessa pedra. O que eu não posso é ficar só olhando para a pedra e dizendo: ah, olha só, eu não tenho como passar. Não, eu tenho que buscar sair do problema e ir para a solução desse problema. Exato. E é aí que a comunicação nos leva para esse lugar, através do autoconhecimento e de que escolhas eu quero fazer. Hoje a mulher pode escolher o que ela quiser. E isso tem que ficar muito claro. Eu posso escolher casar ou não casar. Exatamente. Não tem mais o estereótipo de que a mulher solteira é a solteirona, que não deu certo. Não, muito pelo contrário. Tem muita mulher solteira que realmente está muito bem, obrigada. Então, é uma escolha. É uma escolha ter filhos ou não. Exatamente. Maternidade tem que ser uma... É uma escolha eu amamentar ou não. Então, tem uma série de coisas que nos foi colocado como sim tem que ser, que hoje nós podemos escolher. E aí eu sou mais feliz amamentando ou não. Eu vou ter o meu filho, a minha filha mais feliz comigo, porque eu vou ter um tempo de qualidade, e não porque eu tenho que estar 24 horas com ela. Essa é a diferença, é a liberdade de escolha. De escolha e de organizar aquilo que é a decisão tua, concordo totalmente. Exatamente, porque o que nós víamos, e isso eu sou a maior incentivadora de casamentos, tá? Realmente eu acredito no amor. É exatamente isso. Eu estou casada esse ano, em dezembro, eu completo 40 anos de casada. Legal. E casaria com ele de novo? Essa é a minha frase, eu casaria com ele de novo. Porque nós nos comunicamos muito bem, temos respeito um pelo outro. E o respeito é exatamente pelas escolhas que cada um toma. Então é aí que está, o respeito à individualidade. Então é muito mais... nós não estamos agora falando sobre casamento. É muito mais do que isso. Em qualquer ambiente, corporativo ou familiar, pessoal, se nós agirmos com respeito, tudo vai dar certo. Respeito ao outro, respeito às diferenças, respeito que a pessoa pode estar escolhendo um time de futebol diferente do teu. Exatamente. Uma religião diferente, a escolha é diferente. Então, não significa que eu tenha que concordar, mas eu posso discordar, não aceitar, mas respeitar. É aí que está a chave da comunicação. Verdade. Acho que é exatamente isso. Aí a gente tem que finalizar falando sobre
essa questão toda, estamos falando de mulher e o feminicídio os números estão gritantes, um absurdo. E o que nós estamos falando aqui? De mulheres que a grande maioria dos feminicídios se deram porque elas acabaram rompendo o casamento, rompendo a relação, porque estavam em ambientes agressores. Tanto é verdade que o agressor matou essa mulher. É algo absurdo. Por quê? Porque culturalmente, na cabeça daquele homem, a mulher ainda é propriedade. O que já revela um grandíssimo problema, né, nessa formação de ideia desses homens que acham que a mulher é uma propriedade, que é posse. Que é posse. Uhum. Né? Isso é muito triste. O que nós temos que conversar, e eu agradeço muito a Rádio Caxias, a ti, Valéria, por esse espaço para falarmos com os homens também, para que eles possam estar ao nosso lado, homens e mulheres juntos nessa caminhada, por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais humanizada, onde a própria lei já diz que somos iguais perante a lei. Mas nós somos diferentes, nós temos diferenças genéticas, temos diferenças culturais, ok. Agora, o respeito às diferenças é a base de tudo isso. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é minha, que podem plagiar, ou digam a fonte, foi a Beatriz que falou, eu acho que é muito importante. Amor e respeito andam juntos. Quando tu está numa relação que pode ser profissional também, porque tem agressões também lá, né, no ambiente corporativo, e tu está percebendo que não há respeito, saia correndo dessa relação. Saia correndo dessa relação, porque ali não tem amor. Amor e respeito andam juntos. Esta é a frase que eu vejo a vida hoje, para que realmente nós tenhamos uma sociedade melhor, é analisar o respeito. Concordo totalmente. Beatriz Perufo, gente. Aliás, quem quiser tem que seguir a Beatriz Perufo oficial no Instagram e se conectar, porque assim, não vai dar tempo de a gente falar tudo que essa mulher tem, né, de repertório nesse repertório de hoje. Mas agora, senão não vai dar tempo, eu convidei a Beatriz também para compartilhar um pouquinho com a gente músicas que definem muito ela, escolhas. Então a gente vai poder escutar bem rapidinho um pouquinho de cada uma dessas 3 músicas. Aí tu diz pra gente, Beatriz, o que essa música te desperta, certo? Então vamos lá, faixa comentada com a Beatriz Perufo, música 1. Que lindo! Cantando Apresenta pra gente, então, esse som. Por quê? O que ele te desperta? Essa música, O Cuidar Mais de Mim, é uma música para mim muito especial, porque traz exatamente, eu quero cuidar mais de mim, para esse momento que nós mulheres estamos vivendo. E essa música nos coloca exatamente nesse lugar de escolha. Eu preciso ter esse autocuidado, eu tenho que me conhecer antes, o autoconhecimento, para saber o que realmente eu preciso cuidar. Chega de só ser cuidadora, está na hora de cuidar da cuidadora. Exato. Quem é que cuida de quem cuida, né? Muito bom, adorei. É da Lisandra, né? Eu quero cuidar mais de mim.
Da cantora Lisandra. Lisandra, ela é muito. Não, essa música é uma música muito forte. Por favor, ouçam ela depois com calma. Procure. E essa que vem agora também é maravilhosa, também sou fã. Dá pena de baixar esse som maravilhoso, Dona de Mim, da Isa. Essa música mostra exatamente o quanto eu tenho que também fazer escolhas por mim. O Dona de Mim está mostrando exatamente esse lugar que eu posso. Essa primeira parte da música, principalmente, está falando que colocaram essa mulher em várias caixas que não era ela. Aprisionaram, colocaram, prenderam, né? E não. Então, o autoconhecimento passa por todas essas músicas, né? Porque no momento que ela se conhece, que a mulher se conhece, ela vai dizer, não, eu quero mudar de carreira, eu quero continuar nessa carreira, eu quero viver isto. É legal, né? Muito. Show de bola. Mini playlist hoje aqui, então, da Beatriz Peruffi. E para fechar, então, a última música, a terceira e última música da Beatriz. Rapidinho, que a gente tem que já quase encerrar o programa, mas já deu para sentir. Essa música linda. é forte. Essa música eu cantei. Olha só, eu ousei cantar no meu aniversário de 60 anos, porque ela realmente me representa. Ela está falando de uma mulher que é inteira quando ela ousa se curar. Olha que forte isso. É algo... É muito mais forte. Quando você está dizendo para essa mulher que ela pode sim estar livre, mas ela precisa de ajuda. Então, ela liberta mais quando ela também está dizendo para essas mulheres que elas podem fazer as escolhas delas. É muito bacana. Essa música realmente me representa. A Nanda Torres é fantástica. Procurem por ela também. Ai, mas que legal. Adorei as dicas, adorei as músicas. Beatriz, assim, fica um gostinho de quero mais, assim, de conversar contigo, porque tu é uma mulher muito bem resolvida, feliz, realizada, e isso é que inspira também, sabe? Então, queria te agradecer em nome, né, meu aqui do repertório, mas da Rádio Caxias também. Muito obrigada por compartilhar comigo e com os ouvintes aqui de toda a região. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui contigo, Valéria. Muito, muito obrigada, Valéria. Muito obrigada mesmo. Obrigada à Rádio Caxias, mas a ti especialmente por esse espaço de carinho e de posicionamento, claro, com certeza. E de muito repertório. Muito obrigada. Obrigada, então. Nos vemos lá pela BPW em Bento Gonçalves, muito em breve. Com certeza. Com o Sebrae. E a todo mundo que acompanhou o programa também, muito obrigada. Obrigado à produção do Vinícius Benito e o Lucas Rocha na mesa de áudio. E eu sou a Valéria Alberti, encerrando mais um repertório. Até amanhã.
Repertório, cultura, conversa e música.